Fala galera, beleza? Eu sou o professor Greg e quero te apresentar mais um detalhe de física hoje, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? A ideia é como funciona esse termômetro aí. Agora, nesses momentos, nós enxergamos muitas pessoas utilizarem na porta de shoppings, na porta de comércios em geral, em aeroportos, o tempo todo nós trabalhamos isso. Como que esse termômetro vai funcionar? Que diferença desse termômetro para esse outro, né? Esse representado aí que era o nosso termômetro clínico colocado lá. Vamos entender um pouco sobre isso? Vamos dar uma olhadinha lá então. Me acompanhe. Fala, galera. Então, beleza. Para poder trabalhar um pouco com essa ideia de termômetros, independente da grandeza que você tem ali para medir, o nosso ponto principal é a análise de temperatura. O foco maior está associado à temperatura. Agora, qual a definição de temperatura? Você se lembra? Temperatura é representada lá para a gente como grau de agitação das partículas de um determinado corpo. Então, obrigatoriamente, essa vibração das partículas que consegue, então, estruturar toda a ideia de temperatura. Um outro conceito importante para a gente também é associar energia térmica. Galera, energia térmica é para nós a soma das energias cinéticas que ocorrem ali naquele material. Então, posso entender que essa vibração, associada à sua massa, nos dá a energia térmica daquele material. Enquanto a temperatura é a avaliação apenas da agitação, nós temos que a energia térmica faz uma análise da energia cinética do sistema como um todo. Então, como ficaria lá o nosso processo? Se eu tenho um corpo A e um corpo B com diferentes temperaturas e também diferentes massas, eu posso imaginá-los com diferentes energias térmicas. E com base nisso, nós conseguiríamos então pensar na estrutura de transferência. Como ficaria essa transferência de energia? Olha só, galera, por exemplo, tendo esses dois corpos apresentados ali, cada um apresenta um nível de vibração de partículas. Obrigatoriamente, cada partícula daquela estaria sim vibrando numa determinada temperatura. De um lado eu tenho a temperatura T1, do outro lado eu tenho a temperatura T2. Agora, apesar de ter ainda temperaturas diferentes, as massas também são diferentes e as partículas envolvidas também são diferentes. Então, se você avaliar bem, analisando um grupo de partículas de um lado com um grupo de partículas do outro, nós poderíamos dizer que eles possuem energias térmicas diferentes. Lembra, galera, qual a grande diferença entre temperatura e energia térmica? Temperatura é associado para nós aí como grau de vibração de partículas, enquanto a energia térmica tem a ver para nós como estrutura, é representada aí como função em cima dessa relação, a soma das energias cinéticas. Então, por exemplo, nesse caso, imagine as energias térmicas, ET1 e ET2, galera. Sendo que a energia térmica 1 seria para nós maior. Por quê? As partículas estão agitando ali em um nível acima do que no segundo caso. E mais, além dessa temperatura acima, quero imaginar também que a massa envolvida será maior. Beleza? Energia térmica 1 maior que 2. Se há uma diferença de energia térmica, o que vai de fato acontecer para nós é a busca do equilíbrio. E se há de fato essa busca do equilíbrio, o que você vai fazer aqui então, como referência? Olha lá o nosso trabalho. A energia vai fluir, galera, do corpo 1 para o corpo 2. Existe para nós uma das leis na termodinâmica, mapeada lá como lei zero da termodinâmica, que ela associa a busca do equilíbrio. Então, se você tem um corpo com energia térmica maior, um outro corpo com energia térmica menor, associando as temperaturas. Temperatura 1 maior, temperatura 2 menor, a energia vai fluir espontaneamente daquele corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, sugere para nós essa possibilidade. Então, nós teremos sim essa transição. Uma vez que eu tenho essa transição ocorrida, nós teremos o equilíbrio térmico entre os corpos. Então, peraí, para que a energia flua de um corpo A para um corpo B, basta que eles tenham diferentes temperaturas. Diferentes temperaturas, beleza? Uma vez que eu conheço essas temperaturas, a energia vai ficar fluindo. Então imagina agora, né? Você onde está, a sua mesa, o computador em frente ou o celular em frente a você, existe aí trocas de energias continuamente. Você de um lado, o computador do outro, trocando realmente essa quantidade de energia. Galera, essa troca se faz aí para nós através dessas ondas eletromagnéticas. Então nós temos necessariamente a emissão de ondas. Oh, mas como assim, Greg, essas ondas, essas radiações? Essas ondas que viajam de um ponto para outro, elas retratam e tentam buscar o equilíbrio.
apenas o tipo de equilíbrio. Agora, como que ficam essas ondas para nós aí? Olha isso, galera. Imaginando então dois corpos ali representados apenas pelas suas partículas, né? A partícula de um lado vibrando, essa em azul, e a outra em verde vibrando também. Nós sabemos que todos os corpos, sem exceção, eles conseguem sim emitir radiações a todo momento, galera. Se nós temos objetos acima de 0 Kelvin, cria para nós então possibilidades de estarem irradiando a todo instante. Posso entender de forma mais simples que quanto maior a energia, maior a frequência de oscilação. Lembra dessa relação proposta por Planck? E é dado quando a energia transportada por essas ondas tem que ser igual a uma constante H, representada como constante de Planck, que multiplica a frequência. O que revela para nós que quanto maior a frequência da radiação, maior a quantidade de energia que ela consegue transportar. Galera, você pode notar que o corpo A está irradiando uma maior quantidade de energia do que o B. Oh, mas o B também irradia? Sim, todos os corpos estão sempre irradiando. Agora, alguns irradiam muito mais que outros, sugerindo para nós aí em função da temperatura no primeiro momento. Quando se falam dessas ondas, dessas radiações, se lembram? Começamos lá com ondas de rádio, TV, micro-ondas, ondas de infravermelho, que é essa aí para nós, que eu quero avaliar hoje, ondas de luz, luz visível, ultravioleta, raio-x e gama, para poder fechar o nosso espectro de maneira geral. Galera, todas essas radiações são estimuladas, então, trabalhando para nós aí por início dessas vibrações. Quanto mais intensas forem as vibrações, podemos dizer que pode sim aumentar as suas frequências e essas radiações crescerem para nós em estilos diferentes. A nossa intenção hoje é avaliar que, se o corpo A irradia mais do que B, consequentemente, B vai receber essa energia também. Então, teremos essa função aqui. Por esse motivo, temos a radiação, então, partindo do corpo A, indo para aquele corpo B como referência marcada lá para nós. Bacana? Essas ondas eletromagnéticas, representadas então, se encaixariam nesse espectro, né, trabalhado lá, das quais o termômetro ele tem como função uma delas, que representam para nós as ondas de infravermelho. Através dessa radiação infravermelha, chegando lá no aparelho, nós temos então a principal leitura. Olha lá então, galera, na aplicação desse termômetro no dia a dia, né, agora que em função do problema da Covid nós estamos usando ele bastante, é comum as pessoas mirarem na testa, acionarem ali algum certo dispositivo e já reconhecer a temperatura. Então, primeiro, o laser utilizado ele não tem nenhuma função técnica, apenas fazer a mira mesmo. Agora, uma vez que esse termômetro foi colocado próximo à pessoa, aquele termômetro, então, ele consegue receber a radiação emitida pela pessoa. Olha só, galera, a radiação está chegando e uma vez, então, que essa radiação chegue àquele termômetro, ali cabe, então, um sistema de captar a radiação e interpretá-la. Obrigatoriamente, os sensores ali representados fazem que função? Através da radiação que chega, ele vai identificar a frequência e analisar o seu resultado. Lembre, através das frequências, nós temos uma série de radiações. Aquele sistema é preparado para, obrigatoriamente, criar o quê? Fazer a leitura do infravermelho. Então, pela intensidade do infravermelho e pela frequência chegada, ele vai indicar a temperatura. Então, mapeando lá para a gente de forma mais geral. Dessa forma, então, galera, é possível colocar o termômetro voltado para a pessoa e necessariamente obter de volta uma onda de infravermelho. Naquele momento, a onda está sendo emitida pela pessoa apenas. O termômetro vai interpretar aquela onda e indicar a sua temperatura. Agora, galera, é importante analisar que esses casos desse termômetrozinho, ele representa para nós a mesma análise feita para leitura de temperaturas corporais, para informações de satélites, para utilizações aí em obras que você faz a leitura em um fio e verifica então no fio mais quente ou menos quente onde ocorreu o problema. Então, de fato, é uma leitura tornando visível uma radiação que para nossa visão não seria. Ok? Então, é a leitura do infravermelho. Então, esse termômetro utilizado hoje para tentar avaliar, né, a temperatura à distância pelas pessoas, tem como base o princípio da radiação térmica. Ok? Ficou esse recado então para você.
Beleza, galera? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco sobre a leitura de termômetros ópticos. Se inscreva no canal, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo com aquele seu colega curioso para conhecer e aprender um pouco mais sobre física. É isso aí, galera. Física é essencial, hein? Aqui no nosso canal. Um abraço.